É uma alegria para nós, né, poder ter esse momento. Eu quero passar a palavra para a pastora Célia. Ela me intimou para que ela pregasse nessa manhã. E eu, com muita alegria no coração, falei, com certeza, né? E agradeço a Igreja Monte Gileade, os irmãos que estão representando, né? Messias e a Vera, Deus abençoe vocês. Um abraço, pastor Maurício, para toda a liderança lá da Monte Gileade. E a gente vai compartilhar a palavra, né, com a nossa querida pastora. Aleluia. Bom dia, queridos. Bom dia. A paz seja conosco, amém? Amém. A paz de Cristo, a paz do nosso amado Mestre, aquela que excede todo entendimento. Só pode ter a paz, a verdadeira paz, quem o tem. Quem não tem, tem uma paz, mas é uma paz que vai e volta, porque ela é regida pelas circunstâncias, ela é regida pelo momento. Quando fecha o cerco, a paz desaparece. Quando abre o horizonte, a paz volta, que não é o nosso caso, amém? Por isso, quando nós cumprimentamos o nosso irmão com a paz do Senhor, é isso que nós estamos querendo dizer. É uma paz que reina, é uma paz que nos conduz, que nos enche, que nos traz dia após dia alguma coisa diferente, porque nós temos o príncipe da paz. Amém? Eu quero ter a honra de apresentar para vocês nesta manhã um casal muito querido. Eu já falei dele aqui várias vezes quando eu venho pregar. Messias e Vera, fica de pé. Esses queridos irmãos, é na casa deles que nasceu a Igreja Monte Gileade. Eles têm o privilégio de carregar a honra que vão receber no céu, tão somente no céu, pela existência da Igreja Monte Gileade. Messias e Vera, nós caminhamos juntos desde a época de Matusalém. Obrigado, queridos. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre aliança. Quando a gente brinca que você caminha com alguém há tantos anos, você está querendo dizer que você tem uma aliança com aquela pessoa. Você está querendo dizer que aquela pessoa faz parte da sua vida e você faz parte da vida dela. E uma das coisas que a gente olha para a vida deles hoje, nessa fase em que eles estão, é que a gente olha para os filhos. Eles têm 3 filhos, todos casados, que têm alargado a tenda para todos os lados e que têm dado a alegria ao pai e à mãe de continuarem no caminho em que eles foram ensinados quando crianças. E que tem feito da sua casa, e que tem feito da sua família Jesus o centro. E os filhos que ali têm nascido, que são os netos dos nossos amados, é a coroa agora dessa nova fase. Você quer ver o Messias sorrindo? É quando ele está com os netos no colo. É tão engraçado isso. O Messias é um cara muito sério. De vez em quando a gente dá um picudo nele por baixo e diz assim, dá uma risadinha, cara. Tá louco? Vai tirar foto, ele fica com aquela cara séria. Mas é o estilo do Messias. É o jeito do Messias. Eu lembro que eu já falei aqui para vocês que a Vera é a mulher que a gente nunca ouve a voz dela na Igreja Monte Gileade. Essa é a Verinha. Dificilmente a gente ouve a voz da Vera. Mas você quer ver essa mulher falar? Ouça a oração dela. É uma intercessora nata. É um coração em Deus. É o norte. Um dos nortes da vida do Messias, e a gente sabe disso. Por isso, se eu tenho que agradecer a Deus o privilégio de poder tê-los na minha vida, realmente eu louvo ao Senhor. Porque o Messias não é aquele tipo de cara que bate nas suas costas. Ele também aponta e diz, está errado isso aqui tem que ser assim. E quando ele faz isso, ele não faz em tom
de crítica, embora é uma crítica, mas existe uma crítica construtiva, existe uma crítica que me leva ao crescimento, existe uma crítica que me aponta para a melhora. O pastor Maurício sempre diz que o Messias é o reitor da pregação dele. Eu acho engraçado o Maurício dizer: obrigado pela sua vida, Vera, pela sua vida, Messias. Então este é um casal que um dia vão receber na eternidade o privilégio de existir uma igreja das quais eles abriram o seu lar alguns anos atrás em grupo familiar. Pequenos grupos é uma bênção, edifica. Reuniões de pequenos grupos como essa da mulherada. Eu posso levar a mulherada da igreja Montilhade nesse café? Então, o salão diz que é grande. Então, se o salão é grande, cabe as mulheres daqui e as mulheres de lá. Amados, hoje é dia de gratidão, hoje é dia de louvor. Por tudo. Pela tua vida, pela tua casa, pela vida do nosso pastor. Quando eu falo nosso, eu me incluo no meio, porque ele também é meu. A gente caminha junto. Há uma parceria muito além da denominação Monte Gileade e Manem. Há uma parceria, cumplicidade, companheirismo, amizade. Quantas e quantas vezes nas nossas conversas, nos bastidores, o pastoreamento acontece, a abertura de coração acontece. Isso é tão tremendo quando você tem alguém, quando você pode confiar, credenciar àquela pessoa uma abertura do seu coração que é necessária. Isso é tão bom, isso é tão gostoso. E isto é saúde. Eu queria fazer uma pergunta para você, para que nós possamos caminhar em cima do texto nesta manhã. Quais são as suas lutas desses dias? Quais são as suas batalhas? Na grande maioria das vezes ela está no campo das emoções. É ela que precisa receber da parte do nosso Pai uma visitação de dentro para fora do Espírito que está em nós. O Espírito Santo alinhando em nós, espírito, alma e corpo. Porque quando nós somos totalmente cheios do Espírito, quando nós somos totalmente envolvidos com o Espírito, quando nós somos emergidos no Espírito, de dentro para fora, aquilo que nós somos, Espírito primeiro, não é corpo, alma e Espírito, é Espírito, alma e corpo. De dentro para fora, nós vamos sendo envolvidos com esse amor sublime do nosso Deus. E nós vamos entrando num processo de maturidade. Ninguém é maduro, nós nos tornamos maduros. E maturidade não tem nada a ver com idade. Tem muitas pessoas na terceira idade totalmente imaturo. E de repente você pega um jovem na casa dos seus 20 e poucos anos, muito maduro, muito equilibrado, muito sensato, muito orlato. Quando nós entendemos isso, quando nós captamos isso, nós começamos a ter em nós uma mudança de atitudes no dia a dia. Atitudes de pessoas que entendem, que compreendem
Porque ele chega para o justo e para o injusto. Não é porque nós estamos em Cristo que nós não vamos passar por tormentas. Não é porque nós estamos em Cristo que nós não perdemos pessoas que amamos. Não é porque nós estamos em Cristo que de repente chega uma notícia daquela que arranca o tapete debaixo dos nossos pés. Mas a retirada do tapete não significa desequilíbrio, não significa que eu vou cair. Eu queria compartilhar com você nesta manhã, partindo do princípio de que situações difíceis chegam e vêm, e elas não mandam nenhum recadinho dizendo, ó, se prepara porque eu estou chegando aí. Elas simplesmente vêm, e quando elas chegam, eu preciso estar com a minha vida centrada, espírito dominando sobre a alma, e ambos dominando sobre o campo das emoções, dos sentimentos, da minha ação e da minha reação, para mim continuar. Quando eu entendo essa tricotomia que eu sou, fica mais fácil da gente caminhar. Porque eu não vou me mover no campo da emoção. Eu não vou me mover no campo do espírito. E esse homem, que nós vamos estudar, nós vamos compartilhar alguma coisinha só, me ensinou e me ensinou isto. Eu quero mostrar para mim e para você que ainda há esperança. Está passando por luta? Ainda há esperança. Está passando por adversidades? Ainda há esperança. Passando por algum momento que é atípico, ainda há esperança. E antes de eu ler o texto, eu quero falar do camarada. Vai dizer para Jó e para a esposa dele das notícias que estavam chegando, uma após outra, que os dias maus não estavam se aproximando. Chega um servo e conta para Jó o que aconteceu com tudo aquilo que ele tinha: os camelos, as ovelhas, a propriedade que ele tinha, aquilo que ele tinha, os bens que ele tinha, porque Jó era um dos homens mais ricos da sua época, era um dos homens mais conceituados e mais respeitados. A palavra de Deus, ela me diz no livro de Jó que ele era um homem justo, reto e temente a Deus. Ele era um homem que continuamente ele fazia ao Senhor ofertas pelo pecado dos seus filhos, e ele, Jó, podia fazer isso. Por quê? Porque ainda não tinha vindo a lei determinado que só os sacerdotes fizessem isso. Então, como um dos patriarcas, antes da existência da lei, Jó podia. Ele oferecia cotidianamente a Deus sacrifícios a Deus pelo possíveis pecados dos seus filhos. Ele era um camarada que ele cobria os seus filhos através do sangue que ele derramava desse sacrifício, através do pai que se coloca na brecha pelos filhos, o pai que cobre os seus filhos, o pai que busca a Deus pelos seus filhos. Era isso que Jó fazia. Jó era um homem conceituado pelo seu caráter, e de repente as coisas começam a inverter. Aquilo que era a calmaria Davi começa a acabar. Aquilo que ele tinha medo, Lúcia, porque a Bíblia diz assim: isso que eu temo, aquilo que eu temia, isso me aconteceu. Aquilo que Jó temia começou a acontecer com ele.
Ele começou a ser visitado, embora com uma permissão divina, sim. Mas ele começou a ser visitado com um turbilhão de perdas. E aqui arrebentou com tudo, foi a perda dos seus 10 filhos de uma vez só. O engraçado é que, quando nós falamos de Jó, a gente sempre fala do sofrimento de Jó, mas a gente esquece de falar da mulher dele. A gente esquece que não foi o pai que perdeu os filhos, a mãe também. A gente esquece de falar que não foi só o Jó que perdeu os seus bens, os seus servos, os seus empregados, o seu norte físico, tudo aquilo que ele tinha. A mulher também. E a desestrutura de um e do outro, ela é muito clara e visível, porque ela não aguenta a pressão e ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. E em contrapartida, você vai ver em Jó, mesmo ele não entendendo, mesmo muitas vezes ele questionando, porque ele questiona a Deus, mas ele não questiona a soberania de Deus. Ele não questiona Deus naquilo que ele é e naquilo que ele faz. Ele questiona a Deus, ele vira para Deus e diz assim: o que é que eu estou fazendo de errado? Mostra para mim o que é que eu estou fazendo errado. Ele orava buscando em Deus uma resposta. E se você ler o livro de Jó, você vai ver Deus em silêncio o tempo todo. Jó falando, perguntando, os amigos chegando, sentando ao lado de Jó e falando com Jó, porque é assim que funciona no mundo cristão, no mundo dos crentes, vamos dizer assim. Que a coisa não vai bem é porque tem pecado. Nem sempre. No caso de Jó, não. No caso de Jó, era a ação de Deus sobre a vida dele. Mesmo que eu e você tenhamos dificuldade de entender por que Deus fez aquilo com Jó. Era uma conversa de Deus com Satanás, e ao mesmo tempo Jó sendo envolvido nesse imbróglio todo. E aí é que nós vemos um homem cujo coração estava em Deus. Um homem cujo coração, mesmo faltando ar para respirar em meio a toda aquela situação, ele estava em Deus. E abra comigo no capítulo 14 de Jó. Mesmo ele sendo marcado pela dor, o sofrimento, por questionamento, ele vai dar essa declaração em Jó 14, versículo 7. Porque há uma esperança para a árvore, pois mesmo cortada, diga comigo, cortada, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Para dizer isto, as emoções de Jó estavam centradas em Deus. O que nós vamos observar é que a vida bate, amados. A vida fere. A vida bate. E muitas vezes não bate pouco, não, bate muito.
Nós sabemos que esse dia mau que chega, ele bate. Mas, queridos, ele não é o fim. Porque tudo passa. Quando nós estamos nele, tudo passa. Olha só o que o texto me mostra e te mostra. Se for cortada, muitas vezes nós somos cortados. Nós somos cortados pelo momento em que nós fomos atingidos. Mas tem uma diferença. Nem tudo está acabado. Porque cortado não significa arrancado pela raiz. E para mim e você não sermos arrancados pela raiz nesse momento em que chega o dia mau, isso nada mais vai ser do que uma postura e uma atitude nossa em Deus, de fé, de esperança, de crer, de confiar. Você tem confiado? De esperar aquela turbulência toda, aquele redemoinho. Quando tem aqueles redemoinhos da natureza, a gente vê o que ele faz, né? Aonde ele passa, ele dá uma chacoalhada no bambuzal da raça humana. Voa um monte de coisa. É árvore que cai, é fio que destrói, é casa que destelha. E blá, 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 igual a gente viu esses dias aí. No momento daquele pequeno furacãozinho, que é um tiquinho, é bem... A gente não sabe o que é isso, graças a Deus, porque a nossa nação ela não tem problemas climáticos. Naquele momento, é o momento da gente fechar tudo. Tranca a casa, se você estiver em casa, e não deixa um tiquinho de água passar para não ter corrente. E diziam os antigos, se algum problema com você, corre para debaixo da mesa. Lembra que a mamãe falava isso? A mamãe dos mais antigos, porque a mamãe dos atuais não falam isso, né? Isso é coisa dos antigos. Quando tiver um vendaval, corre para debaixo da mesa. É muito interessante. E mesa não é qualquer mesa, não. Não é essa mesa de fórmica, não. É mesa de madeira. Por quê? Porque ela aguenta o tranco, ela dá segurança. É engraçado isso. Eu estava conversando sobre isso essa semana, eu e uma pessoa. Pode parecer coisas de antigo, mas não é não. Tem alguns segredinhos nisso aí, que a gente só vai aprender na medida em que a gente vai caminhando. Mas quando vem essas tempestades todas, querido, não é o fim. Não foi o fim para Jó e não é o fim para nós. Amém. Aleluia. Não foi o fim de Jó e não é o teu fim, nem o meu. Não olha para o momento de crise hoje, olha lá para trás, o que você já passou. Acabou? Acabou tudo naquela época que você veio para Jesus, você e a sua casa? Aqueles turbilhões todos que nós sabemos que você passou, aquilo não foi o fim, aquilo foi uma alavanca que uniu ainda mais você e a sua casa, que fez do seu casamento um cordão ainda mais forte e poderoso. Quantas vezes nós passamos por alguns processos de doença? Aquelas que vêm para... mas que não foi o fim. E mesmo que a resposta não tenha sido aquilo que a gente pediu, Deus cura, Deus cura, Deus cura, Deus cura, mas não estava no propósito e na soberania dele a cura. E mesmo que a gente não entenda isso, e a pessoa que nós amamos foi arrancada de nós, continua não sendo o fim. Porque a gente não entende. Vai perguntar para a mulher de Jó se ela entendeu a morte dos 10 filhos? Com certeza não.
Vai perguntar para uma mãe que perde o seu filho, para um pai que perde o seu filho, para um filho que perde o pai. Eu estou falando só de pouquinhas coisas, o quanto isso é difícil, o quanto isso dói. Mas, queridos, não é o fim. Porque nós fomos cortados, nós não fomos arrancados. A vida não está no caule e nas folhas, a vida está na raiz. E essa raiz, o texto diz que mesmo sendo cortado, mesmo sofrendo o abalo, ao cheiro das águas brotará. Aleluia. Escute-me. Se esse texto, eu me lembro disso, que o Messias, ele falou um negócio para mim, um dia a gente conversando sobre isso, ele disse: Célia, se o texto está dizendo ao cheiro das águas, isso significa que aquelas raízes não estavam dentro do riacho, dentro do córrego, mas elas estavam ao lado, e passava ali um riozinho, e ao cheiro das águas a árvore brotou. Se nós estamos falando de árvore natural, agora eu estou falando de mim e de você, que precisamos estar enraizados nele. Porque enraizados nele, fundamentados nele, tendo experiência com ele, sendo levado dia após dia por ele, o que vai acontecer comigo e com você é que todo mundo vê a situação em si. Deus não. Ele vê potencial onde os outros só vê. Deus vê alguma coisa. Deus viu em Jó alguma coisa. Sabe, amados, o nome dele, ele é glorificado na minha vida e na tua vida. E não é só quando tudo não vai bem. Nós temos uma igreja mundial hoje, que ela é diferente de 40, 50 anos atrás, naquilo que ela prega, naquilo que ela ensina. Eu não estou dizendo Maranhão, eu não estou dizendo Monte Gileade, porque graças a Deus nós temos sensibilidades para entender que estar em Deus não significa não ter situações atípicas. Mas uma igreja que prega, que ensina, vem para Jesus e todos os seus problemas vão acabar. Isso não é verdade. Se alguma vez eu e você ouvimos isso não é a verdade que Jesus deixou escrito. Porque ele fala que nós teríamos tribulações, nós teríamos situações difíceis a bater na nossa vida, mas ele mesmo diz isto para mim e para você: mas eu estou convosco, a minha paz está em você. Por isso que eu abri falando sobre paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que não vem de situações difíceis ou não, a paz que existe, porque o príncipe da paz está em nós. Porque o Senhor da paz está em nós. Eu tenho direito de chorar, e eu imagino Jó agora sentado em meio àquelas cinzas, recebendo a acusação da planta, do alto da cabeça à planta dos pés, cheios de ferida, fedendo, porque a palavra de Deus diz que era uma úlcera só. E esse tempo em que Jó ficou nessa situação, segundo os grandes estudiosos da Bíblia, foram aproximadamente 9 meses. 9 meses de dor, 9 meses de perguntas que não chegavam, respostas que ele não tinha, 9 meses de 3 amigos, e graças a Deus por esses 3 amigos,
dizendo para Jó: confessa o teu pecado, porque não é possível você estar nessa situação, porque alguma coisa você fez. Onde Jó não tinha mais nada, exceto úlcera no corpo, exceto dor naquele corpo, porque dói muito. Quando a gente tem um machucadinho, que às vezes a gente tem no corpo, pequenininho, um cortinho pequenininho, como eu estou passando a mão aqui. Eu fui cortar um pão essa semana e a faca fez um cortinho. Eu olhei assim, isso dói. Um negocinho pequenininho, chato, que dói. Imagina as pessoas da cabeça, a planta dos pés, cheios de ferida. Esse tempo de Jó, Deus olhava para tudo isso e o que o Senhor via naquilo ali não era nada mais, nada menos. Isso não é o fim. Pode parecer um fim para você, humano, que está aí do lado do meu servo Jó, mas não para mim. Eu vejo potencial nisso aí, eu sei para onde ir. Eu sei o que eu vou fazer com você, eu sei o que eu vou dar para você. Se nós perguntarmos para Marta e Maria, irmã de Lázaro, manda avisar Jesus: mestre, vem porque o teu amigo está doente. E Jesus não aparece. Era apenas um dia. E Jesus era muito amigo de Lázaro e Maria e Marta. Eu tenho certeza que se eu mandar um WhatsApp para o Albinha Madalena dizendo: eu estou precisando de você, isso já aconteceu várias vezes, daí 5 minutos sem casa. Imagina Marta e Maria esperando Jesus. E o irmão morre. E Jesus não para. E Jesus não vem, nem no velório. Imagina o coração daquelas mulheres. Então, para que se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido, o meu irmão Jesus não soltava. Por que o Senhor não veio? Jesus, a gente mandou te chamar. Aí Jesus vira para aquelas irmãs e diz assim: calma, ele vai ressuscitar. Sim, eu sei, tem que haverá uma ressurreição, mas Senhor, o meu irmão vai fazer falta. Vamos parafrasear a conversa das duas com Jesus. Jesus, Lázaro era nosso amigo, era o nosso parceiro de vida, era o nosso companheiro, era o nosso protetor. Jesus, agora ficou só eu e a minha irmã, 2 mulheres descobertas, sem a figura masculina, naquela sociedade que elas viviam. Jesus, o Senhor, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor nos abandonou? Eram as emoções das 2 machucadas e feridas pela perda do irmão. A prova maior é que Jesus foi tão tocado pela morte de Lázaro e pela situação das mulheres, que é o único versículo na Bíblia que diz que Jesus chorou. Mas Jesus chora e toma uma atitude. Vai perguntar para essas 2 mulheres se aquele dia não estava doendo demais. Então situações em nós dói. Só que ela não é o fim. Ela se renova. Ao cheiro das águas, quando nós ficamos nele, quando nós estamos nele, quando nós permanecemos nele, quando nós estamos enraizados nele, quando nós choramos nele, quando nós entramos debaixo da cama. Eu lembro que a pastora Flor, na perda da filha dela mais velha, ela conta para nós. Ela perdeu uma filha com um netinho de alguns meses de vida. Eles estavam numa campanha de oração na igreja, por conversão da família. Foram 40 dias de jejum. E no último dia, naquela noite, eles foram para a igreja para entregar o jejum, todo mundo junto. E a filha não apareceu. E a Flor falou: interessante.
noite, conversando com o marido, né? A Paula não veio, o que será que aconteceu? Aí o esposo dela virou e disse: quando terminar o culto, nós vamos lá na casa dela, porque isso há mais de 40 anos atrás, não tinha essa coisa de você ficar ligando, né? Quando ela chega na casa, o bebê estava com o pai. E normalmente ela ia para a igreja e levava o menininho. Aquele dia o marido via e disse: amor, deixa ele comigo. Não leva ele não. Assim você fica mais tranquila do que você vai fazer lá na sua igreja. Não deixa ele comigo. Ela foi e não chegou no destino. No meio do caminho, ela sofreu um acidente e caiu dentro daquele rio ali que corta São Paulo, como é que chama? Tietê. E quando a Flor estava indo para a igreja, ela com o esposo, ela viu o carro sendo arrancado de dentro do Tietê. Ela falou assim para o esposo: vamos orar por essa família, porque certamente alguém perdeu um ente querido. Entenderam, né? Era a filha dela. Ela disse que a dor era tanta que ela entrava debaixo da cama, no travesseiro, para gritar de dor. Mas não foi o fim. Consegue entender que não é o fim, amém? A esperança para a raiz, ela se renova porque nós estamos nele. Você ouve ela compartilhar sobre essas coisas hoje, sobre esses momentos difíceis que eles passaram. E ainda tem choro, mas é um choro diferente de 40 anos atrás. Sabe, queridos, a esperança ela está enraizada nessa fonte que é Jesus Cristo. A árvore brota de novo, eu e você brotamos, e haverá. Por isso que eu gosto dessa estação. Você olha agora, você vê as árvores tudo verdinha, mas há bem pouco tempo atrás elas estavam todas secas. E não é porque não estava chovendo, era a época delas. Agora você olha, você vê elas bem tudo cheia de folhas novas, e muitas com flor. Assim sou eu e você. Folhas novas vêm e a flor aparece. E as lições nós tiramos. Mas, querido, nós precisamos estar nele. Nós precisamos permanecer nele. Nós precisamos estar intactos nele. De dentro para fora. O Espírito Santo nos renovando, nos restaurando e trazendo sobre a gente algo diferenciado. Eu gostaria de compartilhar isso com você e dizer o seguinte para fechar. Em meio a tudo isso, esses anos de restauração de Jó durou no mínimo 8 a 10 anos. Por quê? Porque ele perdeu tudo. Ele teve o dobro daquilo que ele tinha. Ninguém tem o dobro do dia para a noite. Não é nenhum pirim-pim-pim, nenhuma abracadabra. Não começou a cair camelo do céu, ovelhas do céu. Ele foi se multiplicando. Ele teve o dobro do que ele tinha. Ele teve a mesma quantidade de filhos. A mulher dele não deu luz a 10 uma vez só. Entenderam? Foram anos de restauração. E foram meses de sofrimento. E anos de restauração. Por isso que o cheiro das águas brotará. Porque permanecendo nele, vem o rebento, vem as folhas novas, a alegria se multiplica. E o mais tremendo, de você pegar os últimos versículos ali do livro de Jó, você vai ver que Jó viveu 210 anos. Ele não teve só o dobro das coisas boas, ele teve também o dobro da vida. Ele teve o dobro da vida. Ele viveu mais
E tudo isso começou a acontecer no momento em que ele começa a orar pelos seus amigos. Ele não concentra agora nele. Ele não concentra aquele momento difícil que ele está vivendo, tanto de acusação dos próprios amigos só em si. Ele se levanta para orar. Então, quando eu estou passando por esses momentos difíceis, não vou para a caverna, porque a caverna está vai me fazer mal. Não vou me afastar, não vou deixar de estar com pessoas que me sustentam. Por quê? Porque eu estou mal, então eu vou me esconder. Não, eu vou estar com aqueles que estão comigo, porque com certeza vou receber refrigério. Aleluia, glória a Deus. Você está passando por um momento difícil? Ore por isso agora, feche seus olhos. Feche seus olhos. Obrigado, Deus. Porque há esperança para nós. A esperança, porque a nossa raiz está em Ti. A nossa vida está em Ti. O nosso coração é Teu, nós cantamos aqui. Tudo aquilo que somos é Teu, tudo aquilo que plantamos é Teu, tudo aquilo que colhemos é Teu, tudo aquilo que experimentamos é para Ti. A nossa vida é Tua, não há nada, nenhum ar que respiramos é por conta da nossa própria capacitação. Mas tudo está em Ti, tudo é para Ti, tudo é por causa de Ti. E nesta manhã nós declinamos o nosso coração para dizer, nessa caminhada que temos com o Senhor, ajude-nos a entender que todas as fontes que necessitamos em meio às situações que muitas vezes acontecem conosco, assim como aconteceu na vida de Jó naquela época. Pai, o Senhor está conosco, porque Jó não tinha o Espírito, nós temos. Nós ainda temos esse privilégio e temos o Espírito Consolador em nós. Obrigado por isso, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida que emana da cruz, obrigado pelo companheirismo que temos do Espírito, obrigado, Deus, porque sabemos que somos filhos amados, que a nossa vida está gravada na palma das Tuas mãos, Deus, que tudo aquilo que carecemos está em Ti. Por isso nessa manhã nós falamos como o salmista, eu olho para os montes de onde me vem o socorro. Eu olho para Ti, de onde me vêm as respostas, de onde me vem a paz, a força e o renovo. Obrigado por isso, Pai. No nome de Jesus. Amém? Esta manhã nós queremos declarar sobre a sua vida uma palavra de bênção. Queremos chamar você à frente. Vem aqui. A Madalena está por aí? Vem cá. Ele sem você não é nada, inclusive para receber a homenagem. Você é a companheira e tem que ficar aqui do lado. Vem cá. Você pode ficar em pé. Se alguma coisa funciona na minha vida e dá certo, eu tenho uma administradora. A Deus por ela. Como é bom olhar para você e ver. E não foi o fim. Não foi o fim. Foi o começo. André, vem aqui orar pelo teu pastor. Outra vez. De novo. Todos os dias. Senhor Jesus, nós nos alegramos e muito, meu Deus, por esta manhã. É uma manhã verdadeiramente de celebração, Senhor. Celebramos mais um ano de vida do nosso querido pastor. Celebramos, Senhor meu Deus, a Tua graça que tem sido derramada sobre a vida dele
e consequentemente sobre as nossas vidas, meu Senhor. Somos gratos a Ti, meu Deus, por esta vida que Tu colocou para nos dirigir neste lugar, meu Deus. E sabemos que Ele tem feito isso pelo poder do Teu Santo Espírito, juntamente com a pastora, meu Pai. Peço, bendito Deus, que Tu nos ensine a honrá-los como convém, Senhor. Porque eles têm entregado a vida deles por amor a Ti, por amor à Tua amada igreja. Deus, peço a eles saúde, graça, misericórdia, que eles possam, Senhor meu Deus, se alegrar também conosco, Senhor, que nós possamos ser ovelhas que venham a trazer alegria ao coração deles. Abençoa, Senhor Deus, este mais um ano de vida, e eu peço que muitos outros ainda venham pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Peço as bênçãos sobre a vida da casa dele também, Senhor Jesus Cristo. Peço as bênçãos sobre a vida daqueles que estão debaixo da autoridade dele. Peço, amado Salvador, o Teu cuidado e o Teu zelo em tudo o que envolve a vida do nosso pastor, meu Deus. E que ele possa, Senhor Deus amado, receber de Ti a paz da Tua presença, as forças que ele necessita e a alegria, Senhor, única, singular, que vem da Tua santa presença, todos os dias da vida dele. E peço, Deus, que Tu venhas escutar as orações dele, que Tu venhas acolher o clamor dele, e que ele venha, Senhor meu Deus, a se alegrar com a manifestação da Tua resposta em poder. Em nome de Cristo Jesus, nós como igreja, oramos e abençoamos a vida dele, Pai. Amém.